Vitorianos, obrigado pela vossa presença. Convosco, o candidato da lista B e futuro presidente do Vitória Sport Clube, Miguel Pinto Lisboa. Todos Vitória. Todos Vitória. Todos Vitória. Por todos Vitória. Por todos Vitória. Boa noite, vitorianos. Boa noite, fermentões. Vou começar por apresentar a equipa da lista B, candidata às eleições do Vitória Sport Clube do próximo dia 20 de julho. Como presidente da Assembleia Geral, José Antunes. Vice-presidente para a área financeira, Gabriel Pontes. Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Prego. Vice-presidente para Património e Infraestruturas, Pedro Vinagreiro. Vice-presidente para as modalidades, Pedro Guerreiro. Vice-presidente para Marketing, Fernando Marques. Esta é a nossa equipa, é uma equipa forte, coesa, multidisciplinar e que pretende servir o Vitória para o transformar num Vitória cada vez maior. Agora vou apresentar o nosso programa, que entendemos que comporta essencialmente três vertentes. A vertente do clube, a vertente das modalidades e a vertente do futebol. No que diz respeito ao clube, nós somos um clube com uma identidade única. A voz dos nossos sócios é única, torna-nos ímpares no contexto nacional e mesmo internacional. Quem não entende que a identidade do nosso clube está na força e na voz dos nossos sócios, não entende o que é o Vitória Sport Clube. Desta forma, consideramos ser relevante estarmos sempre disponíveis para ouvir a voz dos sócios, escutar os seus anseios, as suas necessidades, as suas opiniões, tudo o que possam ter em mente para tornar o Vitória maior. Por essa via, entendemos que deve ser o Presidente da Direção o provedor do vitoriano. Para tornar a voz dos sócios mais efetiva, pretendemos que o Conselho Vitoriano não seja apenas representativo da nossa lista, mas sim representativo do peso eleitoral de todas as listas que concorrem ao próximo ato eleitoral. Consideramos também de primordial importância a voz dos jovens no futuro do nosso Vitória. No futuro e no presente também, como diz sempre o José Antunes e bem. Dessa forma, entendemos que devemos ter o Conselho da Juventude Vitoriana, um órgão consultivo onde os jovens reunirão periodicamente e poderão estar em contacto direto também com a direção a apresentar as suas propostas que possam tornar o Vitória maior e mais virado para o futuro.
No que diz respeito às modalidades, o Vitória é um clube eclético e nós pretendemos que continue a sê-lo e de forma cada vez mais evidente. Temos mais de 1000 jovens na formação e pretendemos continuar a apostar forte na formação. Queremos ver cada vez mais jovens de rei ao peito por esses estádios, campos, pavilhões e piscinas. Vamos dotar cada uma das modalidades de um orçamento próprio, vai ser monitorizado de forma contínua pela direção, estaremos atentos a desvios para fazer a necessária correção sempre que se torne adequado, porque queremos apostar nas modalidades, mas sempre sem perder de vista o rigor e o equilíbrio financeiro do Vitória Sport Clube. Iremos também fazer uma aposta mais forte nas modalidades no feminino, porque entendemos que poderá ser aí que conseguiremos mais títulos para o Vitória Sport Clube no próximo triênio. Para dotar as modalidades de maiores orçamentos e, claramente, aumentar as hipóteses de sermos campeões e ter bons resultados, iremos apostar fortemente no marketing, com um departamento de marketing transversal que possa, em ligação contínua com a direção do clube, obter melhores apoios para todas as modalidades. No que concerne ao futebol, volto a dizer, nós entendemos que no nosso futebol o Vitória deve ter a liderança firme e independente da SAD. Somos o principal acionista da SAD. Apesar de não sermos o maior acionista neste momento, entendemos que somos o principal acionista da SAD e estamos disponíveis para liderar os destinos da SAD em todos os seus setores. Propomos um modelo de negócio em que o Presidente tem o direito de veto. Teremos uma administração maioritariamente vitoriana e teremos uma direção executiva profissional com os melhores profissionais que o Vitória possa contratar para cada um dos setores de atividade dessa sociedade anónima desportiva. Desde logo no futebol, entendemos que devemos ter um diretor-geral profissional que reporte ao Presidente. Desta forma, tornamos mais efetivo o controle dos resultados. Não podemos ter um modelo de governance da SAD em que o administrador do futebol ou o diretor-geral do futebol faz parte da administração, porque isso poria em causa a estabilidade da governação da SAD, caso os resultados não fossem positivos e nós pretendêssemos alterar a pessoa responsável pelo futebol. Desse modo, entendemos que deve ser uma pessoa profissional, isenta e que reportará diretamente ao Presidente da SAD. Subjacente ao modelo de governação da SAD, entendemos que deve estar um plano estratégico rigoroso que reflita qual é a vontade do clube para os destinos da SAD, por forma a que o futebol possa apresentar melhores resultados que os que até agora temos vindo a conseguir. Entendemos que o Vitória Sport Clube é e será sempre no momento, nós pretendemos que seja melhor, o quarto maior clube português, mas entendemos que a nível de futebol não somos uma das melhores 4 equipas portuguesas. E o nosso objetivo é que, de forma recorrente, o Vitória esteja a lutar pelos 4 primeiros lugares do Campeonato Português. Para explicar o plano estratégico que será traçado e definido com o apoio do Conselho Fiscal, vou passar a palavra ao Ricardo Prego. Ora, boa noite, Vitória! Antes de passar a explicar como é que vai funcionar a metodologia de construção do plano estratégico, eu vou aproveitar, Miguel, se me dás licença, para explicar um pouco aquilo que é a missão do Conselho Fiscal e aquilo que é a nossa perspectiva, portanto, para o próximo triênio. Portanto, o Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização, não é? Portanto, e na sua missão primária está
fiscalizar tudo aquilo que é a operação ordinária do clube, nomeadamente tudo que são os orçamentos e as contas anuais, e, portanto, é missão do Conselho Fiscal em todas as Assembleias Gerais emitir um parecer, quer sobre o orçamento, portanto, que o clube vai ter para a época seguinte, quer apreciando as contas que são fechadas. E para isso é necessário, portanto, um rigor, transparência e, sobretudo, estar sempre alinhado com aquilo que são os superiores interesses do Vitória, não é? Portanto, a independência e a sustentabilidade do clube. Eu gostava de aproveitar esta intervenção inicial só para frisar aqui o ponto da transparência, que é um ponto que temos já focado noutras intervenções e que nós queremos deixar uma absoluta garantia, portanto, para o próximo triênio, que é que não vai haver a mais mínima dúvida para nenhum vitoriano que queira consultar qualquer elemento, quer sobre o clube, quer sobre empresas participadas no clube, nomeadamente a SAD, e que vai sempre ter acessível toda a documentação necessária, seja a nível de relatórios financeiros, de relatórios de gestão, e, portanto, toda essa documentação vai ficar disponível para consulta online, portanto, à distância de um clique. Portanto, uma coisa que queremos garantir é a absoluta transparência em todo o próximo triênio, enquanto esta equipa, portanto, estiver portanto, aqui a trabalhar no Conselho Fiscal. Deixada esta ressalva, que nos parece importante, porque é um tópico que para nós é absolutamente fundamental, gostava de passar a uma outra missão que o Conselho Fiscal tem, e que está prevista nos seus estatutos, que é a possibilidade de funcionar como apoio à direção e, portanto, dar um apoio consultivo à direção em determinadas matérias. E é aqui que surge o desafio do Miguel. Portanto, o Miguel teve, portanto, na base do seu projeto está esta ideia de ter um plano estratégico para o futebol e, portanto, de pensar o futebol de uma forma global, não é? Portanto, quer na sua visão desportiva, portanto, e em que tem sido apresentada até nas últimas sessões todas, portanto, muito detalhe, não é, sobre toda a visão desportiva, mas também a visão empresarial e necessariamente financeira. E, portanto, o plano estratégico acaba por verter em números aquilo que são as consequências financeiras e empresariais de toda a organização que o Miguel tem para o futebol SAD, não é? E, portanto, o que é que o Miguel nos desafiou? Foi que o Conselho Fiscal, portanto, fosse chamado, portanto, a colaborar na elaboração do plano estratégico. Para quê? Para que um órgão independente, portanto, o Conselho Fiscal não depende da direção, portanto, é um órgão independente, possa, portanto, contribuir quer para definir a metodologia de construção do plano, quer depois para apreciá-lo no fim, de maneira a garantir que o plano estratégico está totalmente alinhado com os interesses do Vitória e não com outros interesses que possam existir na sua feitura. E, portanto, o que nós queremos é que o plano estratégico, no final, esteja alinhado com os interesses do Vitória, ou seja, que prime por aqueles 3 vetores que temos muito claros, que é a independência, o orgulho e a ambição. Nós já estamos a trabalhar, portanto, a antever aquilo que vamos querer para a construção do plano estratégico. Ainda não temos os elementos, não é? Os elementos só os vamos ter quando depois do dia 20, não é? Quando o Miguel e a sua lista ganhar as eleições, não é? Portanto, a partir daí começará o processo. Mas aquilo que já conseguimos perceber é que há pelo menos 3 critérios claros que vamos ter na construção do plano estratégico. Primeiro que tudo, vamos ser realistas, vamos perceber que não podemos apenas desenhar um cenário cor-de-rosa em que tudo corre bem e, portanto, vamos ter que prever uma lógica contingente, como chamamos, em que existem cenários em que a classificação desportiva da equipa vai ser boa, vai-se conseguir prémios desportivos importantes, valorização dos jogadores, e há cenários em que isso não vai acontecer e temos que prever ambos os cenários e, portanto, ter as reservas que nos permitem sustentar resultados menos favoráveis. Segundo ponto muito importante, e aqui é um ponto que nos preocupa, não é? À medida que olhamos em detalhe para a evolução do Vitória Futebol SAD, são os gastos, nomeadamente os gastos com pessoal. Ou seja, este critério também já temos referido que é o critério mais importante da avaliação dos clubes de futebol. A UEFA define um rácio, que é quanto é que um clube gasta na massa salarial, em tudo que é plantel e equipa técnica, sobretudo como percentagem das suas receitas ordinárias. A UEFA recomenda estar abaixo dos 60% neste rácio e
E o Vitória Futebol SAD tem feito uma evolução que já está acima deste rácio, e claramente acima. E, portanto, é algo que também nos preocupa e que é muito importante definir para a frente o que é que vai ser este nível de investimento para garantir que não pomos em causa a sustentabilidade do Vitória Futebol SAD. Também os gastos gerais e, portanto, tudo o que são gastos fora daquilo que é o negócio core de futebol a nível de estrutura tem que ser muito bem controlado para termos uma estrutura com muita qualidade, mas que portanto, em que conseguimos garantir que canalizamos o máximo possível de recursos para as operações desportivas propriamente ditas. E, por fim, a gestão de ativos. A gestão de ativos, que também tem que ser vista numa lógica plurianual, em que, quando estamos a falar aqui dos ativos do Vitória Futebol SAD, estamos sobretudo a falar dos jogadores de futebol, e em que nós temos que antever que a valorização que os jogadores de futebol vão ter ao longo dos anos não vai ser sempre favorável, não vai sempre ocorrer no timing em que estamos à espera. A imagem que temos passado é a imagem do agricultor, não é? Que tem uma plantação de fruta, e em que a fruta, por vezes, quando vem um inverno mais rigoroso, mais frio, não amadurece à velocidade que se quer. E, portanto, chega à estação seguinte, quando já pensávamos que estava pronta para ir ao mercado vender, mas não está pronta, não se consegue o preço que se quer. É a mesma imagem para o jogador de futebol que, por devido a um infortúnio, uma lesão ou ao facto de não ter tido aqui algum percalço, ou que seja, que não se valorizou o suficiente, nós não vamos fazer a venda do ativo nessa altura porque não vamos ter a mais-valia que estamos à espera, temos que ter as reservas que nos permitem, portanto, fazer a cessão do jogador numa época posterior, quando ele já tiver amadurecido mais, digamos. Portanto, com estes 3 vetores, portanto, o plano contingente, o controle dos gastos, a gestão dos ativos, vamos ter aqui um plano de investimentos, não é? Que vai, portanto, consubstanciar aquilo que é o plano estratégico e que vai permitir aos acionistas do Vitória Futebol SAD acordarem sobre os investimentos que são necessários e sobre os critérios de gestão, sobre as políticas de gestão e de contratação que vão ser seguidas, para que nos próximos 3 anos, todos de acordo, todos em conjunto, trabalhemos numa única direção, que é o sucesso do Vitória. Obrigado, Ricardo. Como o Ricardo disse, este plano estratégico será contingente, mas não porá nunca em causa o sucesso do Vitória. O nosso objetivo é sempre ter equipas competitivas e vamos consegui-lo com esta prudência que o Ricardo acabou de descrever. Nós o que entendemos é que o Vitória deve ter sempre uma equipa que entra em todos os campos para ganhar. Para isso, vamos traçar parcerias com diversos agentes do futebol, intervenientes do mundo do futebol, que nos colocarão jogadores em condições vantajosas para o Vitória Sport Clube, em que garantiremos percentagens de passes, percentagens de mais-valias, e desta forma podemos ter um equilíbrio financeiro e uma equipa desportiva muito competitiva que atinja os objetivos desportivos a que nos propomos. É certo que não podemos perder de vista o equilíbrio financeiro, mas o que também nos importa e o que nós queremos é ter equipas sempre com a garra e a personalidade dos vitorianos, que entre sempre em campo para ganhar e que nos dê alegrias fim de semana após fim de semana. Se tivermos ativos de elevada qualidade em parceria com esses intervenientes do futebol, obviamente que aqueles ativos que são 100% nossos, que vêm desde a formação ou que nós adquirimos via scouting, vão ser também potenciados, porque tendo nós uma equipa com elementos geradores de qualidade, essa qualidade será depois transversal a todo o plantel e será geradora de mais-valias substanciais para o Vitória e permitirá, dessa forma, nós termos resultados líquidos positivos e que permitam, caso seja necessário, se nós adquirirmos a SAD, amortizar a compra do capital da SAD, caso tal se torne necessário. No âmbito do futebol, também vamos fazer uma forte aposta na formação. Essencialmente, o que nos propomos é tentar reter o talento que o Vitória é capaz de gerar.
O Vitória, neste momento, já é um clube que gera talento, mas temos vindo a perder os jogadores, muitas vezes, numa fase prematura. O que nos propomos é criar condições, criar nos atletas uma vontade de chegar à equipa principal, eles verem como possível e como provável essa chegada à equipa principal e, por essa via, sentirem-se mais motivados a ficar no Vitória até chegar aos escalões profissionais. Vamos também fazer uma aposta forte no scouting, porque, no nosso entendimento, para o modelo de negócio do futebol é importante termos um scouting de primeira linha que identifique talento numa fase também precoce, onde a nossa capacidade financeira nos permite ainda adquirir a totalidade dos passos dos atletas e, essencialmente, atletas com idades inferiores aos 23 anos, porque são esses que depois poderemos trabalhar, moldar e futuramente gerarem uma mais-valia para o nosso Vitória Sport Clube. Temos que motivar também as equipas técnicas do Vitória a apostar na nossa formação, nos jogadores da nossa formação e nos nossos jovens. Muitas vezes acontece que o Vitória faz, de facto, chegar muitos jogadores dos escalões de formação aos escalões profissionais, mas lá chegados não são aproveitados. Temos que incentivar os nossos treinadores a aproveitar os nossos jovens, a dar-lhes oportunidades quando tal se justifique. Será esta aposta no modelo de futebol que poderá gerar recursos ao Vitória para ganhar a sua independência. E é nisso que nós nos vamos focar e é nisso que nós vamos trabalhar e prometemos aos vitorianos que vamos conseguir. Agora vamos iniciar a sessão de perguntas. Portanto, estamos abertos às vossas questões. Boa noite, parabéns por alguns dos elementos que têm na sua mesa, que eu conheço bem e que são realmente, são de facto bons vitorianos. Obrigado. E dou-lhes meus parabéns por eles estarem com a sua lista. Eu já vi as candidaturas todas, esta é a terceira e a última, e porque eu sou como outro bem, gosto de ver para crer. Há aqui algumas questões que eu vou pôr, que já expus nas três candidaturas, e uma delas é que me falassem, por favor, a diferença entre os estatutos que governam a SAD e os estatutos do Vitória. Porque há uma grande confusão no meu entender e na minha perspectiva de os sócios fazem uma confusão muito grande, quer dizer, para eles não conseguem diferenciar e as coisas não são muito bem assim. Há uma diferença enorme, não é? Esta é uma das questões. Outra das questões, já falou nelas, eu ia para o papel do Conselho Vitoriano, que eu acho que será muito importante, mas já falou dele e tem uma visão que eu gostei, vou dizer que eu gostei. E a terceira questão é que eu sou um defensor de uma questão bastante polémica, que não vem muito a propósito, o timing não é o correto, mas eu vou pô-la, porque se vocês forem em direção, depois numa das Assembleias Gerais eu vou voltar à carga com essa situação e por isso gostava que me dessem algum tempo para eu poder explicar o porquê de defender isto, que é adicionar o nome de Guimarães ao de Vitória Sport Clube. Vitória de Guimarães Sport Clube, e não Vitória Sport Clube. Porque não Vitória de Guimarães Sport Clube? O Atlético de Madrid é Madrid, o Real Madrid é Madrid, a Juventus é Turim, o Porto é o Porto, o Braga é o Braga, e nós não somos Guimarães. Porquê? Se Guimarães é uma terra tão bonita, tão simpática, que todos nós tanto gostamos. É uma questão a ser estudada, porque antigamente, em 1922, quando foi iniciado o clube, tinha-se uma perspectiva do clube de uma forma diferente do que se tem nos dias de hoje. Portanto, é uma questão de se pensar nisso. Eram estas três questões e parabéns e que sejam felizes, que corra tudo muito bem. Obrigado.
Relativamente à questão da diferenciação entre clube e SAD, tem toda a razão. Muitas das vezes, muitos sócios ainda confundem o clube e a SAD. Porquê? Porque o que nos dá mais a sensação de pertença acaba por ser a equipa de futebol, não é? E, ao fim e ao cabo, a equipa de futebol está na SAD e nós somos associados do clube. E isso é gerador de alguma confusão entre nós, associados e acionistas e tudo mais. A verdade é que o Vitória só tem 40% da SAD, mas detém nos estatutos da SAD direitos especiais que lhe conferem a liderança dessa mesma SAD. E o que nós propomos é que isso continue, ou seja, que continue o Vitória a assumir sempre a liderança da SAD. Não concordamos em ceder a liderança da SAD a outros acionistas, mesmo que sejam maioritários. E devemos tudo fazer para que tal permaneça assim, não é? Porque, e daí definirmos um plano estratégico de acordo com o que são os interesses, os superiores interesses do Vitória, para que o Vitória continue de facto e com condições económicas e financeiras de continuar de facto a ser o líder dessa sociedade da SAD, que é nossa. Pronto. Entendemos também que de facto na última Assembleia Geral não correu assim tão bem e havia uma alteração de estatutos. Um dos pontos fazia todo o sentido ter sido aprovado, não foi, infelizmente. Mas a questão do veto, nós defendemos que o veto nunca deve ser levantado, por exemplo. Defendemos que o Vitória Sport Clube deve manter sempre o veto, o direito a veto na SAD. Ok? Pronto. Relativamente à questão do Conselho Vitoriano, nós entendemos, como lhe disse, que deve representar o peso de cada uma das listas que são concorrentes. Entendemos também que deve ser um Conselho mais curto para ter uma ação mais efetiva, porque muitas das vezes no Conselho Vitoriano estão demasiados elementos e a ação torna-se menos efetiva porque impede a capacidade deles se reunirem e de terem uma visão clara sobre os temas para apresentar à direção. O Conselho deve, de facto, ter uma ação ativa e interventiva junto da direção de Vitória. E é isso que nós pretendemos que seja mais efetivo daqui para a frente. No que diz respeito ao nome... Sim. Agradeço. Isso também, mais ou menos, os motivos são muitos, não é? Que dá um bocado de razão ou não. A questão do nome, não é? No que diz respeito ao nome... Eu gosto do nome Vitória e acho que todos nós nos identificamos no nome Vitória. E até entendimento desta nossa lista, que em termos de comunicação nacional, muitas das vezes na televisão aparece Gui e não tem que aparecer Gui, é Vitória. Porque nós somos o Vitória. Agora, também gostamos da nossa cidade, como o senhor disse, e muito nos orgulhamos dela. É um tema que podemos levar à consideração, até porque o senhor é associado e tem todo direito a isso. Pronto. Pois, mas nós temos que alterar a comunicação para o Vitória ser Vitória em todo o território nacional e internacional. Vitória, não tem nada a ver com Setúbal. Ok? Todos, guarda isso, faz favor. Boa noite. Boa noite. Eu chamo-me Alfredo Costeira, sou sócio número 891 do Vitória Sport Clube. Tenho duas questões para lhe pôr. A primeira, que para mim me parece muito importante, que é a nossa academia. Por favor, se for eleito, comprometa-se com esta Assembleia de que arranjará pessoas capazes de levar avante aquela academia. Porque aí é que começa o futuro do Vitória.
é aí que provavelmente poderão nascer craques para o futebol, poderão ser mais-valias. Isso dói-me a alma. Eu vou lá 2 vezes por semana e fico doente, venho de lá doente. Mas pronto, isso são outras águas, outros combates. A segunda questão não é tão importante assim, até porque já desmentiu, mas gostaria de não ver uma pessoa capotada para esta direção e que não ouvisse e que não tivesse amanhã que dizer, afinal de contas, quem tinha razão era o Pimenta Machado. O que é verdade hoje, amanhã é mentira. E era só. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou responder diretamente à segunda pergunta. Nunca o fiz até hoje, referi-me sempre em abstrato, mas vou-lhe dizer. O Sr. Armando Marques não será administrador da SAD, indicado pela lista B. Nada nos move contra ele, é um vitoriano como nós, mas somos transparentes. Ele não fará parte da nossa administração indicado por nós. Pode ser indicado pelo outro acionista. Por nós não será. Pronto. Relativamente à academia, é de facto, como o senhor diz, uma academia de excelência, uma academia 5 estrelas. Certo, exatamente. E nós o que entendemos que devemos apostar na expansão da academia. Já tive a oportunidade de referir algumas das propostas que temos para a academia, nomeadamente no que diz respeito ao campo 6, que tem o sintético estragado, porque houve uma queda do muro, ter um piso novo. Depois tem outro campo que nós entendemos que deve rodar 45 graus para negociarmos com a Câmara, também na mesma cota, mais terreno e termos aí 2 espaços em vez de só um. No balneário, junto ao campo, penso que 5, entendemos que deve ser reformulado esse balneário e deve ser recondicionado lá a lavandaria, a rouparia, para um novo espaço criado em 45 graus. Onde está o estacionamento dos atletas, prevemos aí fechar esse estacionamento, criar uma rouparia num piso, numa cota superior para a rouparia e equipamentos da equipa principal, e também prevemos criar uma área de acomodação para os jovens. A nossa aposta vai ser na expansão da academia neste triênio. Achamos que a academia ainda tem muito a dar ao Vitória. E também já o afirmamos e volto a reafirmar, não prescindiremos nunca daquela academia. Na sua gênese teve também um movimento de vitorianos que ajudou o Vitória e, portanto, nós vamos manter sempre aquela academia enquanto tal for possível. É o nosso compromisso. Mais dúvidas? Boa noite. Boa noite. Tenho uma questão relativamente à academia, aos jovens que nós pretendemos manter aqui no Vitória, como o senhor disse. Temos visto estas notícias nestas últimas semanas, meses, relativamente a jovens que, sei lá, por exemplo, o Benfica, aquilo parece pornografia, não é? Eles chegam ali, é dinheiro a rodos. Como é que o senhor nos pode dar aqui um exemplo ou uma fórmula que pode garantir que alguns desses jovens não saem do Vitória, que fazem falta, vão ser importantes para o nosso futuro e para fazermos dinheiro, para termos equipas melhores e para podermos competir mais adiante e ganharmos títulos, que é isso que interessa, não é? É isso que interessa, não é nada. O objetivo da academia é gerar talento de acordo com o nosso perfil e que possa chegar à equipa principal. Tal como acabou de dizer, o Benfica está com orçamentos ao nível da formação idênticos aos que nós temos para todo o futebol. Superiores, portanto, até superiores. Sim, pronto. Bastante superiores, diria. Não,
nosso orçamento da última época foi superior ao deles a formação, mas anda ela por ela. Não interessa. O nosso é para todo o são futebol. números anormais. O nosso é para todo o futebol. O deles é só para a formação. E obviamente que em determinadas situações não podemos impedir a saída dos atletas. O que nós temos que trabalhar é, junto das famílias dos atletas, junto dos atletas, a criar condições, motivação, e eles sentirem-se acarinhados. É os atletas que nós temos que acarinhar e os associados, para que essas pessoas se sintam confortáveis, motivadas para permanecer no Vitória até chegar ao plantel principal. Porque até aos 16 anos é quase impossível nós retermos um atleta contra a vontade. Claro, com isso. E, portanto, temos é que lhes criar a vontade de estar connosco. Porque o que acontece muitas vezes é que eles são vitorianos como nós e mesmo assim sentem-se tentados a sair. E, portanto, temos que mudar em algumas coisas a forma de trabalhar, não necessariamente a do futebol, porque eventualmente se os jogadores são procurados é porque alguma coisa está a ser bem feita, mas o futebol não é só também a componente de treino, é uma componente global de acompanhamento que nós temos que melhorar para que os atletas se sintam em casa e permaneçam mais tempo connosco. Outra questão prende-se também com... Temos ouvido também as outras listas, não é? Como é óbvio, para esclarecimento. E há muitos temas que são muito semelhantes. Se nos pode garantir, quer dizer, como é que... Você fala-nos aqui que é uma diferença. Alguns também falam em gestão coerente e rigorosa. Se nos pode adiantar mais qualquer coisa sobre isso. Como é que nós... Claro que temos que ter uma gestão rigorosa e ao milímetro, mas como é que podemos depois também investir de forma a ter uma equipa competitiva já, não é? Pronto, claro, eu sei que com uma gestão rigorosa nós podemos no futuro ter condições para investir mais, não é? Mas se não tivermos, também temos de ter agora. Era essa a questão. Claro. Os programas podem parecer parecidos, mas de facto são diferentes. Até porque nenhuma das listas concorrentes, por exemplo, tem um plano estratégico que prevê o que pretende para o Vitória para o próximo triênio, de forma ao Vitória estar num nível de competitividade superior. A nossa lista é a única que prevê esse plano estratégico. Isso obriga a haver uma dotação orçamental que nos dê estabilidade para o triênio, para não estarmos sempre obrigados a fazer as vendas apressadas, às vezes no final da época, para ter o necessário equilíbrio financeiro. Nesse aspecto, acho que faz, desde logo, uma diferença significativa. Eu confio claramente na minha equipa, é uma equipa pluridisciplinar. Por exemplo, para a área das infraestruturas temos um arquiteto, dá-nos uma garantia diferente de sendo uma pessoa com formação na área do que ser uma pessoa com menos formação. É óbvio que pode dizer, mas contratam executivos que percebam. Muito bem, mas isso custa dinheiro. Nem é só a questão de custar dinheiro, que isso é de facto relevante, mas é também a questão da supervisão. Quem entende do negócio supervisiona melhor do que quem não entende. Percebe? E eu tenho noções na área financeira e tenho também noções na área do futebol. Por isso sinto-me capaz de apostar no futebol e ter uma visão clara sobre o valor dos ativos e como se deve ser feito o negócio. São essas as garantias que lhe posso dar, é a garantia da nossa experiência técnica. Pronto, é assim, pelo menos não é tanto das balelas como nos outros. É só o que eu tenho a dizer. Ok. Boa noite. Boa noite. Gostaria de, acima de tudo, perceber em que ponto de vista vocês estão em relação aos sócios. Existe uma falha muito grande relativamente aos sócios, que não têm sido bem acompanhados, bem acarinhados. Estimula-se mais as pessoas simpatizantes e não os sócios. De que forma é que vocês querem garantir ou manter os sócios que têm, porque existem muitas pessoas que fogem a qualquer momento, e de que forma é que vocês querem manter? Qual é a vossa posição em relação aos sócios? Obrigado pela sua questão.
Os sócios são também um ponto-chave do nosso programa. Nós pretendemos incrementar o número de sócios até aos 40 mil sócios. Para isso temos estratégias de marketing para nos ajudar nesse sentido. Entendemos que os sócios devem ter algumas vantagens face aos não sócios, desde logo nas nossas lojas de Vitória, em que devemos implementar uma política comercial que privilegie os nossos sócios, por exemplo. Devemos também ter uma política de cotas que possa ser adequada ao contexto atual. Por exemplo, o sócio paga uma cota normal a partir dos 18 anos e nós entendemos que entre os 18 e os 23 anos, hoje em dia, muitos desses associados estão a estudar, com encargos importantes no agregado familiar e, portanto, devemos ter uma política comercial que permita a essas pessoas não desistirem de serem associados do Vitória nessa fase da sua vida e promover que eles se mantenham como tal. Também iremos, de facto, ao nível do associado, promover algumas políticas, nomeadamente junto dos concelhos limítrofes de Guimarães, que muitos deles não têm equipas na Primeira Liga. Vamos contactar os presidentes de junta, presidentes da Câmara, os presidentes das IPSS dessas freguesias, para tentar cativá-los para trazer mais pessoas para ver os jogos do Vitória e tornarem-se associados. Vamos também fazer uma aposta em eventos no dia de jogo, nomeadamente através de uma área de fan zone junto ao estádio Dom Afonso Henriques, onde teremos diversos espaços onde os sócios podem, antes do jogo, ter uma vivência diferente para quando chegarem ao momento de jogo já estarem mais dentro do espírito. Nessa fan zone teremos também uma loja ou um espaço dedicado às claques, onde poderão comercializar os seus produtos e ter aí uma fonte de receita. Portanto, os sócios estamos também sempre abertos às sugestões que vocês possam ter, porque são os sócios que fazem do clube o clube que é. Conforme eu disse há pouco, a força do Vitória é a voz dos sócios e a identidade do Vitória está nos sócios. Só mais uma questão. Eu já pago cotas desde que o meu pai, desde deixou esse encargo, e tive sempre uma dificuldade que é perceber o junho e o julho. E eu pago para o nada, por assim dizer. Nós pagamos 13 euros de cotas sem benefícios. Nós temos aqui 2 meses parados. E nunca havia alguém a perguntar, só se vê pessoas a reclamar sobre estes 2 meses, por exemplo. Mas nunca se vê algo prático a ser feito relativamente a estes 2 meses. Se os sócios poderiam ter uma oferta durante estes 6 meses, pudessem usufruir do dinheiro que pagam, ou porque isto era uma medida para não... também se perde sócios nestes 2 meses, como eu disse há um bocado. Sim, nós também temos que considerar, e o sócio também tem que entender, que a cotização tem um peso que é de cerca de 8% do orçamento do Vitória. Nós não podemos entregar tudo que se pretende, ou seja, equipas competitivas, estádios bem conservados, academias em perfeitas condições e cada vez melhor, e também tem que haver um compromisso do sócio perante a instituição. Percebe? Acho que é um sacrifício que nos toca a todos e eu, como associado, como você, estou disponível para o fazer e, portanto, também aí acho que devemos de entender que assim seja, porque o clube não para. É verdade que não há jogos, mas os jogadores recebem, o clube tem despesas, tudo continua, percebe? Os funcionários continuam a receber, percebe? Há coisas que nós estamos disponíveis para analisar, que temos que fazer, que temos que dar mais vantagens aos nossos sócios. Anular essas cotas não me parece ser uma delas. Não estou a falar em anular, estou a falar em dar um benefício sobre essas 2 cotas. Mas que benefício? Você é associado, se for a uma Sim. loja, continua a ser associado. Você, se for ao cinema, tem que pagar um bilhete, por exemplo, não é? É a mesma coisa, assim, tipo uma oferta.
É uma ideia. Isto é algo que não está a ser muito desenvolvido. Nós podemos ver de acordo com as políticas de marketing. Agora, é como lhe digo, não temos ainda nada a pensar sobre o tema e não podemos prescindir dessa cotização. Pronto. Está bem? Claro. Obrigado. Okay? Tá, obrigado. Podes anotar isso? Boa noite a todos. Boa noite. Portanto, está-se a debater questões de sócios. Eu vou falar numa questão que acho que é muito importante para além de todas estas. Portanto, o maior acionista da SAD tem a sua palavra mais o presidente. Mas os sócios, sobre certas decisões, não têm palavra nenhuma sobre isso. E acho que deve ser criada uma assembleia na qual o sócio também tenha o direito, em certas decisões importantes, de estar presente. Há várias questões que não têm de ser resolvidas no balcão de café, mas há outras questões na qual têm sido tomadas entre presidente e maior acionista, na qual os sócios não têm conhecimento. E acho que devíamos dar um direito de voto ao sócio sobre essa situação. Acho que devia, depois destas eleições, ser criada uma situação onde o sócio estivesse presente nessas decisões mais importantes para o clube. É essa proposta que eu ponho, que seja trabalhada daqui para a frente. Ok. Há um bocado, quando respondi ao senhor que fez a primeira pergunta relativamente aos estatutos, eu referi que na última Assembleia Geral de Setembro, um dos pontos fazia com que as decisões da SAD algumas decisões da SAD tivessem que ser aprovadas depois em Assembleia Geral de Associados. Estou de acordo com isso, vamos promover isso, com certeza. Isso é muito importante. Exatamente. Muito boa noite. Boa noite. Isto em relação às claques, eu queria fazer aqui uma proposta do seguinte. Ora bem, eu não tenho nada contra as claques, mas consta-se-me, eu não tenho a certeza daquilo que vou dizer, mas consta-se, que parte dos membros das claques não são sócios de Vitória. E como tal, se isso a ser verdade, eu acho que isso não é correto, porque, por aquilo que me consta, acho que a direção fornece bilhetes aos chefes das claques e esses indivíduos é que distribuem ou vendem os ditos bilhetes às claques. Ora bem, isso a ser verdade, acho que é uma injustiça, porque se o Vitória quer ser grande e se o Vitória quer ser, como digo, todos os dias um dos maiores clubes de Portugal, e que o é, eu acho que todos devíamos ser sócios nessa questão. E segundo, quer dizer, isto é mesmo assim, não tem nada contra as claques, mas as claques, por vezes, prejudicam o clube. E por aquilo que eu tenho lido, o Vitória tem sido bastante prejudicado, quer a nível financeiro, quer a outros níveis. Eu gostava de saber qual era a posição desta lista em relação a esse ponto. Muito obrigado. Obrigado. No nosso entendimento, as claques existem e existem para apoiar o clube. Se o prejudicam é porque algo está mal, não deviam prejudicar, porque o principal objetivo do associado e da claque é claramente apoiar o clube do coração. Se acontece de outra forma, está mal, tem que ser corrigido. O que nós entendemos, e também já o vertemos no nosso programa e já o transmitimos, é que os membros das claques devem ser associados do Vitória Sport Clube. Como o senhor é, como eu sou, como todos somos. Mas não sendo o que consta, é o que tem que acontecer e temos que criar condições para que tal seja possível. E, obviamente, que reduzir a distribuição dos convites será um tema que poderá levar a que as pessoas sejam associadas. Nós temos que apoiar as claques e ajudar as claques para elas nos apoiarem nos jogos fora. Criar condições para que elas possam acompanhar o Vitória, ter receitas para que possam acompanhar o Vitória nos jogos fora, a dar-nos os apoios. Mas dentro de casa tem que ser um associado como é o senhor. Desculpe lá mais uma vez. Faça favor. Ninguém falou, vou falar eu.
40 mil sócios, como se o Estado só tem capacidade para 29 e algo. Desculpe, não havia 40 mil sócios, como se o Estado só tem capacidade para 29 mil e algo. Isso não é um problema, porque nem todos os sócios vão aos jogos. Mas imaginemos que querem 31 mil não vão. Nossa, mas isso acontece em diversos clubes do mundo, percebe? O Benfica tem um estado com quantos lugares e quantos sócios tem? Nós temos que ter objetivos... Mas pagam um bilhete extra, não é? Para quem quiser ir, não é? Ouça, e o sócio não é obrigado a comprar cadeira, não pode não ter cadeira, exato. Certo? Ouça, nós temos que ter objetivos. Há sócios correspondentes que não vêm ver nunca jogos. De acordo. Estamos de acordo. Estamos de acordo. E, portanto, o que nós temos é que aumentar... Mas tem que ser bem pensado. Porque claro, agora é assim. Que... Obviamente que eu posso ter até... Não é necessário termos um estádio com a capacidade idêntica ao nosso número de associados. Não. Temos é que ter condições que permitam a esses associados, se quiserem ver alguns jogos, verem, porque há sócios que estão deslocados, que não têm possibilidade de ver todos os jogos do Vitória Sport Clube, por diversos motivos de saúde, motivos profissionais, e, portanto, nós temos que aumentar a nossa base de apoio. Só assim é que podemos também crescer. Apesar das cotizações... E não é por uma questão de cotização, está a ver? Porque as cotas têm um peso que não é muito significativo no nosso orçamento. É por uma questão de base social de Vitória para o Vitória crescer. Sim, de acordo. Percebe? De acordo. Mas faz assim uma certa confusão, não é? É pertinente ser... Bem, mas então não podíamos ter uma política de associados, porque temos quase tantos sócios, já quanto a capacidade, então estagnávamos. Eu sou daquelas pessoas que eu tinha pensado em se arranjar uma categoria de sócios para o estádio estar sempre cheio. De preferência, se não viesse ninguém de fora, melhor. Que fosse só vitorianos naquele estádio. Não é possível. Não é possível, até porque nós também queremos estar presentes nos estádios deles e, portanto, temos que ter, desde logo, uma política de reciprocidade, não é? São 1.500 lugares... Mas estou de acordo consigo. Se o Estado estivesse todo preto e branco, melhor. Exato. São 1.500 lugares que o Vitória tem que ceder ao clube. Certo. E, portanto, se tivéssemos lá 28.500 todos os jogos, era muito bom. Certo. Era maravilha. Outra questão. Por favor, não vendam jogadores a preço de saldo. Ouça, mas isso é a lógica do plano estratégico, é prever uma estabilidade financeira para o Vitória Futebol SAD que permita não termos a obrigação de, no final de algumas épocas, efetuarmos vendas. Porque se há temporadas em que conseguimos efetuar vendas por montantes razoáveis, noutros, de facto, não conseguimos. Vendemos jogadores, como o senhor disse, a preço de saldo. É também importante para isso termos uma política de negócio mais abrangente, trabalharmos com mais pessoas ligadas ao futebol que possam colocar de forma mais expedita os jogadores junto de outros mercados que nós até agora não temos conseguido colocar. É também por isso que eu digo que devemos apostar em jogadores mais jovens, com mais capacidade de acrescentar valor, de nós lhes acrescentarmos valores para podermos então vender por valores mais elevados, porque muitas vezes o que acontece é que os nossos ativos de facto têm pouco mercado. E por isso não atingem os preços adequados. Mas repara, o Tyler Boylan vai para a Turquia. O passe dele era 5 milhões de euros. O clube que o aceitou por empréstimo sabia que o passe dele era de 5 milhões de euros. É vendido por 2 milhões e meio, com mais a possibilidade de mais 500 mil euros se o clube for campeão na Turquia. E o Vitória fica detentor de 20%. Esses 20% é quase como o Tondela, não é? O Vitória tinha direito a 35% do passe e recebe 87.500 euros. Sabendo nós que o Vitória ofereceu por 50% do passe 500 mil euros. E ele acaba por ser vendido por 280 mil euros. Como é que isso é possível? Isso não deveria ser possível, está a ser investigado e, portanto, é tema que ainda vai ser objeto de análise, obviamente. Porque não faz sentido nenhum, tal qual o senhor está a dizer, se nós nos propomos comprar um atleta por 500. Ele, no mínimo, devia ser vendido por 501, não é?
Não, mais porque o Vitória dava 500 mil neste caso ao Tondela e ainda tinha que dar 15% ao Arauca. Pronto, mas tinha que ser vendido sempre por mais €1 do que a proposta que o Vitória tinha efetuado. Nunca podia ser vendido mais baixo como foi. Não é? Agora, a questão do Tyler Boyd, eu concordo, na minha ótica, era um ativo que podia valer, de facto... E outra coisa, nunca o Tyler Boyd tinha sido emprestado em janeiro, como foi emprestado, sem ter renovado o contrato com o Vitória. Estou de acordo com isso, da mesma forma que, por exemplo, o Tozé, quando foi emprestado ao Moreirense, também devia ter renovado o contrato, mas isso tem a ver com uma política comercial que nós nos propomos alterar. Nós não nos revemos em todas as práticas comerciais desta atual administração. Entendemos que temos um modelo de negócio mais adequado para o futebol e mais gerador de mais-valias. É isso que nós entendemos. Percebe? Boa noite. Boa noite. Eu queria que me esclarecesse aqui o que é que pretendem com o Conselho Vitoriano da Juventude. Quem serão estes jovens? Serão nomeados por vocês? Serão candidatos a umas supostas eleições? O que nós entendemos, o Conselho da Juventude Vitoriana deve ser formado tal qual o Conselho Vitoriano, ou seja, representativo do peso das listas concorrentes. Nós já temos alguns jovens que estão connosco e que nós iremos propor para esse Conselho da Juventude Vitoriana. Estamos, obviamente, abertos a todas as pessoas, a ouvirmos todas as pessoas que sejam vitorianas e que possam ter capacidade de o integrar. Não temos fechado e esperamos que também as outras listas nos indiquem jovens para o Conselho da Juventude Vitoriana. Vai ser um órgão formado da mesma forma que o Conselho Vitoriano, por indicação da direção e aprovação depois da Assembleia Geral. Muito boa noite. Boa noite. Eu tenho assistido às várias sessões e na terça-feira fiquei com alguma dúvida e por causa disso venho cá hoje para poder esclarecer. É fundamental que fique esclarecido pela vossa parte a questão da SAD, essencialmente a questão da SAD, que é um assunto que neste momento diz muito aos associados. Se efetivamente a vossa lista apoia 3, 5 ou 7 elementos, porque se estivermos a apoiar em 3, 5 ou 7, estaríamos a falar com 2 administradores de Vitória, mais o Presidente, que daria 5, ou 3, 4. A segunda questão era também importante que se a primeira Assembleia da SAD está marcada para o dia 30 e que se concordam ou não com os pontos que estão em análise, que têm a ver com os vencimentos, que têm a ver com a cotação. Era importante também perceber isso, porque eu acho muito estranho que uma direção que vai ser eleita no dia 20, em que ainda vai entrar, em que ainda tem que perceber qual é a questão financeira do clube, a estratégia, e ter logo na primeira Assembleia botar os vencimentos e botar, neste caso, ter como pontos de análise também a questão das ações, a questão dos lucros, e por último, eu penso que uma boa forma de receita para o clube é renegociar o contrato que existe entre a SAD e o clube. É fundamental que esse contrato foi feito há 7 anos. O Estado do Vitória está, como toda a gente sabe, nas melhores condições. Tivemos cá a Liga das Nações. Se o património do clube evoluiu, aumentou, naturalmente que quem o usa deve de pagar mais. E que essa receita seja importante para as modalidades amadoras. Obrigado. Obrigado. Relativamente ao Conselho de Administração, o que nós defendemos é que deve ter uma maioria vitoriana. Se são 3, 5 ou 7, é-nos indiferente. Temos é que ter uma maioria de membros do Conselho de Administração vitorianos. Executivos ou não, dá-me igual. Têm que ser vitorianos. Ok?
Relativamente à Assembleia Geral do dia 30, eu, como acionista da SAD, irei propor a retirada da ordem dos trabalhos do ponto 4. Caso seja eleito, e irei ser eleito, a menor das minhas preocupações será, como o senhor disse, o ordenado. A maior preocupação é o Vitória. Relativamente ao último tema que referiu, é um tema que nós já pensámos sobre ele e é um tema que consideramos importante e iremos atuar sobre ele. Eventualmente até, caso o plano estratégico não seja aprovado pelos acionistas e tenhamos nós que adquirir as ações da SAD, é uma das possíveis fontes de financiamento do clube, é via aumento das rendas. Obviamente. Está bem? Porque as rendas anuais hoje são de 120 mil euros que não fazem qualquer sentido. Caríssimos associados, estava a ouvir todas as intervenções aqui esta noite e estava, de facto, a sentir este ambiente muito positivo, de esclarecimento e de participação de todos. Estas últimas duas questões que foram agora colocadas levantaram um receio que tenho vindo a assistir nos últimos dias. Não queria ser exagerado e dizer que é desde o início desta campanha, mas começo a refletir, e isto é recorrente, e esta reflexão que faço é feita em conjunto com algumas das pessoas que estão aqui hoje nesta sala, associados do Vitória, pessoas que são minhas amigas e que têm gosto em debater os assuntos do Vitória como eu tenho. E a preocupação que eu tenho neste momento é que estamos na reta final desta campanha eleitoral. Da amanhã a uma semana, se Deus quiser, serão as eleições, e eu começo a sentir, e alguns de nós também começam a sentir, algumas movimentações estranhas que temos que estar atentos. O que eu peço ao nosso presidente, ao nosso candidato presidente e à sua equipa é que, de facto, se isto funcionasse era excelente. Vamos ver, exatamente. Obrigado. O que eu dizia é que era importante que estejam atentos a algumas movimentações que estão a acontecer. Mas não podem ser só vocês, candidatos, que estejam atentos, porque vocês, nomeadamente, equipa candidata, e que neste momento se encontra à nossa frente, são 7 elementos, nós deste lado somos muito mais. Mas todas as pessoas que estão nesta sala, que votam, podem passar a palavra e é fundamental que o façam a muitas pessoas e associados que não estão aqui. E eu vou alertar para algumas questões que me parecem importantes. Reparem, falou-se um associado e muito bem relativamente à questão da convocatória que existe para a Assembleia Geral da SAD para o próximo dia 30. Levantam-se muitas suspeições e têm-se levantado suspeições relativamente ao nosso candidato, ao nosso presidente. Pois eu levantaria hoje aqui uma suspeição relativamente ao outro candidato de outra lista. Os meus colegas e amigos sabem por acaso quem é que emitiu esta convocatória para esta Assembleia Geral da SAD? Se eu vos disser que foi um candidato de uma outra lista concorrente, não se levanta a suspeição neste momento? Por que motivo?
Por que motivo é que nesta altura essa convocatória foi feita? Poder-se-á dizer, é óbvio que tinha que ser feita, é para cumprir os estatutos, é para cumprir as disposições estatutárias que os estatutos da SAD assim obrigam. É verdade. Mas era preciso ser com aquela ordem de trabalhos, era preciso ser com aqueles pontos esclarecedores que nada têm de esclarecedores e que levantam as dúvidas que este associado colocou e alguns de nós também têm. E, portanto, o que eu vos alerto, o que eu vos peço, caros sócios e simpatizantes, caros sócios do Vitória, é que estejam atentos nestes últimos dias a todas estas manobras que se estão a desenvolver, para que possamos ter a certeza da verdade e da transparência que queremos para o nosso Vitória e que esta candidatura claramente nos garante. Queremos também, e quero, de uma forma clara, recordar alguns comportamentos que sistematicamente o nosso Presidente passa o tempo a esclarecer. Hoje, e bem, um associado presente aqui nesta sala fez a pergunta, certamente porque não estava esclarecido, mas é uma pergunta que é feita recorrentemente. E essa pergunta é feita porque, de facto, as outras candidaturas querem levantar esta suspeição da atual direção, de atuais administradores. Falou-se o Presidente, não pode ser mais claro, e eu tenho que lhe dar os parabéns de ter sido tão assertivo na sua resposta, no sentido de dizer que nenhuma pessoa, que nenhum administrador da administração atual do Vitória irá concorrer ou irá ser indicado por nós candidatura, por nós, seus apoiantes, à próxima administração. Isto é um sinal de transparência e isto só nos pode deixar ficar contentes relativamente a vocês, candidatos. Vou terminar, mas não posso deixar de salientar a incompetência, a falta de transparência, o populismo exacerbado de algumas candidaturas ou de uma candidatura, para não dizer as duas, para não ser exagerado, e que vocês todos assistiram nestas últimas 24 horas, 48 horas. A vontade de querer enganar os sócios do Vitória é tanta que indicam para diretores desportivos pessoas que em menos de 12 horas venham desmentir. E eu pergunto-lhes, meus caros associados, é de confiar em candidatos para nosso Presidente, pessoas que fazem afirmações, que querem trazer para o nosso clube responsáveis, dirigentes, diretores desportivos, que nem sequer têm a certeza que o poderão ser e que são desmentidos imediatamente? Presidente Miguel Pinto Lisboa, peço-lhe a sua atenção, peço o voto e a atenção de todos os associados para que situações destas claramente nunca aconteçam efetivamente no nosso clube, por órgãos diretivos. Presidente, força no meu apoio e no seu voto. Obrigado. Mais questões, faz favor. Faz favor. Há belíssimas sugestões que têm sido indicadas por alguns dos presentes. E também há belíssimas sugestões que são feitas noutras candidaturas. Eu pedia
ao futuro Presidente, se como estou aqui, tenho que falar assim e naturalmente que por mim estou satisfeito e vou dizer, gostava que fosse eleito, vou já dizer que sim, mas que fizesse que se juntassem as 3 candidaturas e que juntassem tudo aquilo quanto é debatido de bom nas 3 candidaturas, porque quem ficaria a beneficiar com isso no futuro seria o Vitória. Muito bem. Ok? Muito bem. Não podia estar mais de acordo com o senhor. O que nós entendemos é que nestas eleições temos que discutir ideias e o que nós pensamos, cada uma das 3 listas, ser o melhor para o futuro do Vitória. Obviamente que todas as listas terão que ter ideias positivas, diferentes umas entre si e, portanto, umas reconhecerão mais méritos junto dos vitorianos que outras. Mas, no final, a partir do dia 20, acaba-se as listas e todos juntos temos que fazer o Vitória mais forte. Só todos juntos conseguiremos que o Vitória consiga os seus anseios, os seus objetivos, a sua independência e prossiga no seu orgulho e na sua ambição. É isso que nós nos propomos e é para isso que nós aqui estamos. Vou passar agora a palavra ao José Antunes, Presidente da Assembleia Geral. Desculpa. Delicadeza, obrigado. Muito boa noite a todos. Agradeço em nome da lista B à Casa do Povo de Fermentões a cedência deste espaço para estarmos aqui. Muito obrigado à direção da Casa do Povo. Agradeço a presença de todos vós que viestes ouvir as propostas, o projeto da nossa lista B. Agradeço porque nós, lista B, propomos-nos fazer melhor. Temos um projeto apresentado, todas as sessões ele é apresentado, não há aqui hoje isto, amanhã aquilo, é o nosso projeto e não estamos aqui para dizer mal de ninguém, estamos a apresentar projetos, porque quem diz mal ou não tem nada para dizer, é um facto, ou quer esconder alguma coisa. Portanto, passa a vida a dizer mal. Nós apresentamos ideias, o nosso projeto é por aqui o caminho. Os sócios, certamente, dar-nos-ão o seu voto e o Miguel será o nosso presidente do clube e o presidente da SAD, naturalmente. E daqui um apelo ao voto na lista B, porque o povo diz, no meio é que está a virtude, entre o A e o C está o B. Portanto, o meio, não há dúvidas, é o melhor, é boa, é a lista B. E esse apelo feito neste momento a que todos vós, todos nós também, somos sócios, votemos na lista B. E atenção, no dia 20 pode estar calor, pode estar frio, o que importa é que a gente vote. E se estiver calor, antes de ir para a penha apanhar uma fresca, antes de ir para a póvoa apanhar sol, ou dar banho à piscina, antes há que votar e depois descansar. Ao fim do dia, o resultado será dito, onde estiveres, sabereis que a lista B foi a vencedora. Portanto, um apelo à vossa colaboração, ao vosso trabalho também. Estamos aqui 7, neste momento somos mais, aí estão muitos mais, e como dizia um sócio, convosco será possível ir longe. Portanto, convosco, com o vosso trabalho, com a vossa boca, os vossos pés, vocês chegam mais longe do que nós. E daí contamos para que a mensagem passe para além daqui deste espaço e chegue a outros que não estão cá para votarem B. B de bom. É evidente também, eu não falei nisso, mas é uma verdade, no dia 27 de junho, nós dissemos, junto à muralha,
aqui nasceu Portugal, nós dissemos, a nossa comissão de honra são os sócios do Vitória. É a nossa comissão de honra. Não precisamos fotografias especiais, comissões de honra. Todos são importantes. Os nossos sócios são a honra do Vitória, são o símbolo do Vitória e por isso eles, do norte a sul, de este a oeste, enchem todo o Conselho e por isso vocês são a nossa comissão de honra. Obrigado por pertenceres a ela. Antes de terminar a lista, todos Vitória. Todos Vitória. É verdade. No dia 20 à noite, o todos da lista cai e ficará só Vitória. Porque Vitória é a nossa razão. E mais, meus amigos, nós estamos aqui, esta lista brotou da vontade de um homem que foi o Miguel Pinto Lisboa. Ninguém o empurrou para ser candidato. Ele, como sócio, achou que devia, neste momento difícil, dar a cara. Juntou uma equipa e está aqui. Estamos aqui. O Miguel assumiu este trabalho. E, portanto, todos nós, o Miguel, eu, toda a gente tem mais que fazer. Mas aqueles que têm mais que fazer arranjam sempre tempo para fazer mais um bocadinho. Porque quem não faz nada, nunca tem tempo para nada. E nós, felizmente, temos que fazer. Mas pelo Vitória, arranjamos tempo, porque Vitória é a nossa paixão. E por isso, Miguel, estamos contigo, desde a primeira hora, estamos contigo, porque o Vitória merece o nosso trabalho. Apesar de todos termos muito trabalho, mas damos mais, porque Vitória nós gostamos, nós amamos até morrer. Pronto, está tudo dito, não vou dizer mais nada, já são 11h10, 11h11, 11h12. Importa votar. Eu digo votar, mas é como nós dizemos. Onde é que vais? Vais ao futebol? Não. Vou ver o Vitória. Era que nós dizíamos quando éramos miuditos. Ó tio, leve-me. Ó tio, leve-me. Era na Amorosa, era no estádio no estádio do Vitória, não é? O estádio municipal, e nós íamos ver a Vitória. Então, há que votar B para ver a Vitória vencer. É o que importa. Está bem? Boa noite. Vitória! Vitória! Vitória!